E aí, maninho, tudo bem? Pega o teu café e te aconchega aqui, porque está no ar mais um episódio do Café Science Odontologia, um podcast vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará. Seja muito bem-vindo, eu sou Giovana Teles e hoje teremos um bate-papo sobre fotografia odontológica, uma tendência que veio para ficar. Esse episódio é para você que já realiza fotografias odontológicas na sua rotina de atendimentos, mas ainda deseja melhorar, mas também para você que ainda não teve contato com esse universo, ainda está um pouco por fora e quer entender um pouco mais e como iniciar. Então, vem com a gente. E hoje o nosso entrevistado, que temos a honra de recebê-lo, é o Dr. Fábio Alves, graduado em odontologia pela Universidade Federal do Pará, mestre em odontologia também pela UFPA e especialista em prótese com muitos casos interessantes documentados e registrados, né, doutor? Então seja muito bem-vindo também e obrigada pelo seu aceite. Eu agradeço o convite feito pela Federal e pelo café, né? Café Science. Café. Fábio, e aproveitando também em parceria com o podcast, né, eu enquanto professor, né, da Universidade Federal do Pará, da disciplina de Odontologia em Saúde Coletiva, e sendo a primeira experiência dentro da faculdade dos alunos com a clínica focada na intervenção, a gente tem visto a importância da fotografia na atuação clínica, né? E aí, como é que você vislumbra, como é que o uso dessa ferramenta na prática dos dentistas atualmente? A fotografia hoje em dia é uma das coisas mais importantes que tem, né? A gente vai conversar aqui, eu sei que a gente vai chegar nesse momento, que existem alguns fatores importantes para a fotografia na odontologia. Mas uma coisa que eu tenho a dizer é que quando a gente fotografa, a pessoa que fotografa, o dentista que fotografa, ele com certeza ele trabalha melhor. Porque ele vai enxergar muito mais daquele paciente, ele vai entender muito melhor o caso do paciente e a partir dali ele vai conseguir dar muito mais resolução para o tratamento daquele paciente. Trazer mais saúde para aquele paciente porque ele está enxergando muito mais do que uma pessoa que só faz o clínico, só olha no clínico. Porque na fotografia dá para você dar zoom, dá para você magnificar, dá para você visualizar pontos que não tem, que às vezes a gente perde naquele horário clínico, naquela hora clínica que a gente está fazendo a consulta. Então a fotografia hoje em dia na odontologia, para a maioria das práticas odontológicas, é essencial. Em relação a essa usabilidade, ela vem desde quando, Fábio? O uso da fotografia, os registros, né? A fotografia ela é muito antiga, ela foi feita há muito tempo atrás. Se você for ver a imagem, você vai ver que é uma imagem, a primeira fotografia é uma imagem que não tem muita qualidade, é uma imagem que não tem um detalhe muito grande, mas ela foi feita há muito, muito tempo atrás. Aí veio outras pessoas nesse ramo tentando melhorar isso. E aí um francês, radicado no Brasil, que morava em Campinas, ele deu um nome para isso. Chamou de fotografia, onde ele colocou como foto, luz, grafia escrita, ou seja, escrever com a luz. E foi o nome dele que pegou. Passou o tempo, veio um rapaz chamado Jorge Eastman, que popularizou isso, que foi o fundador da Kodak. Muitos aqui, talvez ela não saiba, mas eu que sou um pouco mais velho sei, aquelas maquininhas que eram de pose, que tinham 16 poses, 32 poses, que a gente tinha que mandar revelar o filme. Então ele que popularizou com essas maquininhas descartáveis. E hoje em dia no Brasil a gente tem muitos fotógrafos conhecidos que fazem carreira internacional e são muito bons fotógrafos. E em relação a essa fotografia, a gente vê que ela acabou introduzindo, né, na prática odontológica, e a gente vê principalmente em algumas especialidades, mostrando até a arte da prática odontológica, nas reabilitações, nos tratamentos enfim, com foco na correção dentária. Onde que você verifica que são as principais aplicações da fotografia na clínica odontológica?
A fotografia na clínica odontológica é muito importante por vários sentidos, não só para você dar diagnóstico de tratamento. Ela é importante para documentar o paciente. A documentação do paciente vai lhe ajudar muito no tratamento, na conduta do tratamento que você vai levar. Ela é importante nessa documentação para você se respaldar daquilo que você está fazendo, se você tem certeza que está fazendo um bom trabalho, se você tem qualidade no seu trabalho, você está se respaldando, porque a gente sabe que hoje em dia a gente pega alguns pacientes que querem só vir atrapalhar o seu trabalho e querem tumultuar o seu consultório, então essas fotografias ajudam nessa questão também. Ela ajuda numa questão de divulgação, onde você pode pegar essas fotografias e postar no Instagram. O óbvio tem uma legislação, a gente vai conversar sobre isso, certeza, mas existe uma legislação sobre isso, onde no seu consultório você pode mandar fazer um book, mandar fazer um livro, botar na recepção, e esse book seus pacientes vão ter acesso a tratamentos a mais que você faz, vai entender o que você faz na sua clínica. Serve para elucidar paciente, tem muitos pacientes que chegam, você fala do tratamento, explica o tratamento, conversa sobre o tratamento com esse paciente e ele não entende o que você está falando. Então, você pegando uma fotografia de algum caso que você já fez referente àquele tratamento, você consegue elucidar, consegue deixar o paciente mais ciente daquilo que a gente vai fazer nele. E serve para várias outras coisas. Por exemplo, quem quer fazer mestrado, como eu fiz, fotografia é importante porque muitos artigos hoje em dia pedem fotografia do que você fez, como você fez, qual foi a peça que você usou, qual o mecanismo utilizado. Então, a fotografia vai registrar isso e você consegue ilustrar no seu artigo essa questão também. Então, cientificamente, é muito importante por conta disso. E pegando um pouco, Fábio, dessa utilização na tua prática diária e a importância da fotografia, inclusive, para depois até respaldar como registro não só antes do tratamento, quanto durante, depois, como é que você vê a importância de ter esses registros no tratamento, né? Até para poder ter toda essa documentação, não só no antes e depois, mas principalmente no durante. A fotografia lhe ajuda em vários sentidos nesse quesito. Quando você faz fotos antes, durante e depois do tratamento, você tem uma evolução daquele tratamento que você está fazendo, você tem um acompanhamento fotográfico, onde você pode voltar naquela foto e entender o que você fez, o que você pode ter feito que deu errado lá na frente, ou o que você deixou de fazer que deu errado lá na frente também. Então, tem coisas que podem ajudar nesse sentido. O antes e depois, para publicação é maravilhoso, para divulgação é maravilhoso, mas o importante é o antes e o durante, que o durante também você tem esse controle do seu tratamento. Você tem um controle do que você está fazendo, para onde você vai e o que você quer fazer com aquele paciente. E esse durante, que geralmente a gente fica muito atrelado com a imagem antes e depois, o durante, inclusive para você acompanhar, né, e devido até a tua especialidade de reabilitação oral, a importância dessa fotografia, por exemplo, durante, na comunicação, por exemplo, com o laboratório de prótese. Justamente, aí dependendo da área você vai ter essas fotografias como importância no durante, né? Por exemplo, eu que sou protesista, a gente precisa da fotografia para mandar para o laboratório para ele ter noção de cor, formato, textura, saber posição do dente, saber se aquele dente tem que pegar alguma característica dele, tipo manchas, fluorose, ou então manchamentos extrínsecos ou intrínsecos que o dente pode ter. Então, essa qualidade do laboratório vem melhor quando você trabalha através de fotografia, né? Não só entre laboratório, como também entre profissionais, porque a gente consegue conversar com outro profissional com fotografia muito mais fácil. Antigamente, sei lá, na minha época já tinha fotografia, então já era um pouquinho mais fácil quando eu fiz a minha graduação. Mas mesmo assim, a gente é até hoje em dia obrigado a aprender as classes, por exemplo, de restauração, classe 1, classe 2, classe 3. Por quê? Antigamente não tinha como a gente conversar por fotografia com outro profissional que estava em outro consultório ou em outro estado. Então a gente ligava e falava, olha, o paciente tem uma classe 1, no elemento 36,
E aí o cara do outro estado tinha que estar imaginando o que estava acontecendo na boca daquele paciente que ia chegar para ele. Hoje em dia não, isso facilitou muito. Você fala, olha, o paciente tem uma classe 1, olha aí na foto que eu te mandei. E ele consegue visualizar realmente aquilo que você está falando para ele e ter uma conversação muito mais fácil entre profissionais. Tanto dentistas, quanto profissional dentista laboratório, ou dentista laboratórios de impressões hoje em dia, que ajudam também muito no DSD, no planejamento estético que o paciente venha a fazer. Doutor, agora respondendo ao título, né, desse episódio, que seria a fotografia odontológica, ela é indispensável ou ela é complementar? O senhor considera assim, que, de acordo com a sua experiência, há alguma área, por exemplo, como a prótese, reabilitação oral, dentística, é mais importante ter esses registros ou em todas as áreas da odontologia agora se tornam indispensáveis esses registros? Eu não vejo como indispensável por conta do que eu falei anteriormente como documentação, né? Você precisa ter, além da documentação da evolução do paciente que você faz no prontuário e ele vai assinar, além disso você precisa se respaldar de algumas outras formas e também estudar o caso dele de algumas outras formas. Então, para todas as áreas, hoje em dia é indispensável a imaginologia, tá? Fotografia, radiografia, por exemplo, o endo trabalha muito com radiografias para ter, mas é uma imagem, tá? É uma imagem criada de maneira diferente, mas é uma imagem. Então, a imaginologia eu acho que é indispensável para todas as áreas. A fotografia para endo é indispensável para conversar com o protesista, explicar o que aconteceu, como é que está o conduto, explicar que o conduto se está largado ou não, ele tira uma foto e manda para o protesista, entendeu? É indispensável nesse sentido. Então, eu acho que a fotografia, quem trabalha com fotografia, certeza que está muito mais evoluído na odontologia. E nessa uso, né, da fotografia, né, como é que o dentista ele pode se preparar para usar? Ou seja, o que seria o básico e até pelo menos o mínimo para ele poder iniciar nesse processo de registro fotográfico? Como a gente está falando aqui mais com acadêmicos, que eu sei que a gente vai falar mais com acadêmicos aqui nessa conversação que a gente está tendo, o que eu sempre falo com meus alunos é comece, independente do que você vai usar. Se você vai usar celular, se você vai usar uma câmera fotográfica, se você vai usar aquelas maquininhas que a gente colocava no bolso antigamente, independente do que você vai usar, comece. Por quê? Você cria o hábito. É igual como a gente está na graduação e a gente não preenche o formulário do paciente, a gente não dá a evolução do paciente no formulário da graduação. Se a gente não faz isso lá, quando chegar no consultório, a gente vai ter dificuldade de fazer isso. Então, o ideal é que a gente comece o quanto antes, na graduação. Então, seria o momento ideal para começar. Para a graduação, celular. Você não tem condições de ter uma câmera mais baratinha, uma câmera melhorzinha. Celular. Todo mundo tem um celular com uma câmera hoje em dia. Quase todo mundo, né? A gente sabe que a realidade do Brasil não é essa, mas quase todo mundo tem uma câmera hoje em dia de celular. Então, comece fotografando com o celular, faça seu registro celular, que você cria o hábito da fotografia. Depois, quando você evoluir, que você formar, que tiver uma situação financeira melhor, você vai evoluindo também em tecnologia, em aparelhos, como uma máquina fotográfica dessa, que vai ter um corpo, uma lente macro 100, os flashes que são necessários. Hoje em dia, até na graduação, a gente pode usar esse tipo de aparato, que são aparatos de iluminação, né? Porque a gente está falando de fotografia, mas o que a gente tem que entender? Qual o nome da fotografia? Fotografia. Escrever com luz. Então, a iluminação é muito importante. Então, esses aparatos que a gente compra nesses sites estrangeiros ou até Mercado Livre, esses sites de venda popular no Brasil, ajudam muito para a gente fotografar com o celular, porque vão gerar iluminação para a gente que vão melhorar a qualidade da nossa fotografia com o celular. E além do equipamento, né, não basta somente ter a ferramenta, né, tem que saber como utilizar essa ferramenta para ter o máximo proveito no caso a gente está falando de fotografia, do registro dessa imagem, né? O que além da técnica que tu pode falar para a gente de registro, pensando nesse universo que a gente está falando acadêmico, de graduação, que
ainda utilizando, por exemplo, como instrumento uma câmera de celular, como é que ele tem um bom proveito na sua utilização, mas também um bom proveito até na edição, na preparação e na edição dessas imagens? No momento da fotografia, depende muito do que ele está usando. Se ele está usando o celular, ele tem que entender do celular, entender como o celular funciona, como uma câmera de celular funciona, para desviar das coisas ruins que o celular traz para a odontologia. Porque existem coisas ruins que a gente vai conversar sobre isso. Se a pessoa tem um aparelho como esse, porque eu na graduação eu guardei toda a minha bolsa, que eu era bolsista de BIC, guardei toda a minha bolsa. Meu primo, graças a Deus, morava na Europa. Na época o euro não era tão caro assim. E eu comprei uma câmera bem baratinha para mim, tinha máquina, e foi daí que eu comecei a aprender a fotografia, conversando com os professores lá da Federal, que foram meus professores, o Helder foi meu professor. Então, conversando com eles, eu fui aprendendo um pouco mais de fotografia e fui também estudando na internet para aprender um pouco mais de fotografia. Então, existem alguns ajustes dentro de uma máquina dessa que você precisa entender para poder fazer uma foto ideal para a odontologia. Agora, no celular, são alguns pequenos aparatos que a gente precisa fazer para, digamos, enganar a câmera do celular e ter uma qualidade de imagem melhor. E aí, dentro desses aparatos, a gente sabe que no ambiente clínico, como você falou, a questão da iluminação, às vezes o aluno ainda não tem uma iluminação que possa ser acoplada à sua câmera, né, ou ao seu celular. Do que ele pode ter, pelo menos dentro dessas limitações, um proveito na iluminação lá no consultório, o foco, a iluminação, a luz do refletor ajuda. O que você pode falar sobre isso? Entre não ter uma luz e ter uma luz do refletor, melhor a luz do refletor, tá? Ele vai ajudar em iluminação para enxergar melhor, para a fotografia ter menos sombra e você conseguir enxergar melhor aquela foto que você está fazendo com o celular. Porém, se você for trabalhar com cor, alguns refletores têm uma cor mais amarelada. Isso daí pode distorcer um pouco a cor do que você está tirando para mandar para o laboratório e atrapalhar no trabalho protético que você está fazendo. Então, entre não ter e ter, melhor ter. Só que existem alguns limites, depende de objetivos. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem pecinhas como essa que você pode comprar separado, que isso é super barato. É super em conta. Então, quem tem condições, óbvio que nem todo mundo vai ter, quem tem condições pode adquirir 2 pecinhas dessas e posicionar, pedir para o paciente segurar, ou você segurar, não precisa ter esse suporte todo. Ou você segurar, ou sua dupla segura, né, que a gente trabalha em dupla na graduação, e aí ajuda na iluminação e ter uma iluminação mais precisa para registro de laboratório, né? Além disso, você me perguntou também de aplicativos, né, que a gente pode usar. Existem aplicativos de edição que são muito importantes, porque às vezes quando a gente perde na cor da imagem, como eu falei usando um refletor desse, dá para corrigir essa cor, deixar essa cor um pouco melhor com um aplicativo de edição. Então, quem tem um celular para fotografar vai conseguir baixar um aplicativo. Eu não recebo nada por isso, mas eu vou falar o nome do aplicativo, que se chama Snapseed. Ele é um aplicativo de edição que ele não reduz a qualidade da imagem e ele consegue fazer bastante edição nas imagens que vocês vão ter. Então, quem tiver mais interesse de se aprofundar aí, procure um aplicativo chamado Snapseed. É uma folhinha verde. O logo do aplicativo é uma folhinha verde. É só baixar e ir fuçando lá. Ele é super didático de mexer, super tranquilo. E aí dá para mexer no negócio chamado White Balance, que é o balanço de branco dessa fotografia. Então, se estiver mais amarelado, você vai tentar jogar mais com azul para balancear essa cor da fotografia. Doutor, agora pegando um gancho justamente desse ponto da edição, quais seriam os limites, né? Principalmente para quem trabalha com... Muito importante. Alguns trabalhos ali mais estéticos, realmente. Como não tornar isso menos confiável, esse trabalho menos confiável, resultados menos reais, Muito principalmente na importante. realidade de Instagram. Quando a gente fala de edição, que eu falo de edição com meus alunos nas aulas que eu dou de fotografia por aí, eu falo em relação a corte, para você angular a foto para ela ficar em uma posição ideal, cortar ela, e cor, se preciso for.
que se não for preciso, não mexa. Só isso, tá? A foto, quanto mais natural, quanto mais é, da máquina, a foto, quanto mais da hora que você bateu, melhor for, é ela que você tem que usar. Existem muitos profissionais, infelizmente, isso é visível em algumas redes sociais que a gente vê por aí, que eles editam tanto que fica surreal assim, o que eles fazem. Então a gente tem que ter limites. Agora, eu acho que o profissional que faz isso, o profissional que começa a fazer isso na vida dele, ele está se enganando. Ele faz um tratamento X e está mostrando um Y que não é o tratamento dele, é um tratamento editado dele. Então ele está se auto-enganando. Então ele só que está perdendo com isso, não sou eu não, você não é ninguém. Então quanto menos editada for a imagem, melhor é. A edição para mim é cor, se necessário for, que a gente dá umas edições só para ajustar balanço de branco, que é o white balance que a gente fala. E edição de, ficou um pouquinho tortinha a foto, pegou uma área muito grande, eu queria uma área menor, cortar, tá? Essa edição que eu indico. Eu vi que tem algumas imagens que tem, eu já vi até uma apresentação sua sobre o efeito barril. O que seria esse efeito e como trabalhar pensando nisso? Para entender o efeito barril, a gente tem que entender como a câmera do celular funciona. Se a gente pegar um celular, vocês vão ver, presta o celular. Se a gente vai pegar o seu celular, a gente vai ver que o celular ele tem uma espessura específica. Então aqui dentro tem que entrar o sensor, as lentes para poder bater a foto. Então aqui tem que ter um jogo de lentes e um sensor para poder tirar a foto. Imagine a diferença disso para isso aqui. Então, a lente macro 100 que a gente usa para bater fotografia odontológica numa máquina profissional é uma lente que vai magnificar tudo. E ela não tem distorção. Ela pode se aproximar do objeto uma aproximação mais perto do objeto assim, sem distorcer aquela imagem, sem ter distorção da imagem. Quando a gente vem para o celular, qual é a ideia do celular? Tirar foto selfie e tirar foto em grupo. O tirar foto em grupo, eles fazem um negócio que a gente chama de grande angular na lente. Eles curvam a lente. Então, o que está mais para fora dessa lente, o que está mais para a parte externa dessa lente, ela distorce por conta dessa angulação. Se a gente aproximar o celular da boca para fotografar, para fazer uma foto close-out, fazer uma foto close-up, uma foto intraoral, a gente vai ter distorção nos cantos dessa imagem. Então, um central, um lateral, um canino vai aparecer. Os pré-molares vão começar a sumir por conta desse efeito barril, porque o que está em torno dessa foto, o que está em volta dessa foto, vai meio que fechar. Então, isso é chamado de efeito barril. Então, como é que a gente engana a câmera do efeito barril? Dando zoom. A gente dá um zoom de 2,5 a 3, dependendo do celular que a gente tem, e esse zoom vai fazer com que esses cantos sejam cortados. E aí o centro da foto vai virar a foto. E aí a gente engana esse efeito barril, que a gente vai ter uma foto com muito mais qualidade, muito mais detalhe. Legal. E assim, eu vi que dentro da disciplina, né, a gente quando fez uma escolha sobre o uso da fotografia, tá, a gente pensou no registro fotográfico de fotos frontais, de fotos laterais e também de fotos oclusais para diagnóstico e acompanhamento da saúde, não só dentária em relação à cárie e outras alterações do esmalte, como da questão do periodonto, né? Mas só que a fotografia, ela me dá uma série de formas de registros e de armazenamento, né? Como é que você vislumbra isso na prática odontológica, por exemplo, em relação não só no planejamento protético, no planejamento ortodôntico, mas na rotina clínica? Na rotina clínica, isso depende muito da área que você vai escolher pós-graduação. Então, se você vai para uma harmonização, que é uma das áreas que está mais em moda hoje em dia na odontologia, é um tipo de foto específica. Eles batem mais fotos de retratos, que a gente chama, que são fotos de rosto. Se você vai para prótese, a gente vai ter fotos específicas para prótese. A gente vai ter foto para escolha de cor, foto para
ver textura, ver tamanho, ver formato de dente. Então, a gente pode passar por todas as áreas e ter fotos específicas para cada área. O que eu acho que tem que ser um padrão documental é justamente essas fotos que você falou. Acho que a gente tem que ter foto de rosto do paciente, todo paciente tem que ter foto de rosto, em algumas posições, que seria lábio relaxado, lábio selado, sorriso entreaberto, esse seria o protocolo de foto de rosto. E aí a gente poderia fazer 90 graus em cada uma também para ver perfil do paciente, que a gente consegue ver com essas fotos também assimetrias. Já nas fotos intraorais, a gente poderia ter fotos close-up, que são as fotos próximas, mas sem afastar a boca, sem afastar o lábio. Então, a gente vai ter foto de lábio relaxado e foto sorrindo close-up, que a gente consegue ver algumas coisas nessa foto, né? Porque a gente tem que imaginar o sorriso não só como dente e gengiva. Ele é dente, gengiva e lábio, o sorriso. Então, se a pessoa tem uma deformidade no lábio, muito provavelmente essa deformidade pode atrapalhar no sorriso dela, mesmo que ela tenha uns dentes lindos e a gengiva em perfeita posição. Então, essas fotos são importantes também. E nas fotos intraorais, aí para diagnóstico de cárie, diagnóstico de doenças, patologias, ou diagnóstico do tratamento, você vai fazer aí sim fotos frontais, oclusais e laterais, que são ideais. E caso o paciente tenha alguma parafunção ou ele tenha alguma movimentação errada, como função em grupo, a gente faz as fotos com as guias ou fotos de guia anterior ou de guia de lateralidade. Legal. E em relação, Fábio, até a esses registros intraorais, né, a gente tem recomendação de uso de afastadores e também até para fazer um bom registro oclusal, precisa dos A gente espelhos, precisa de né? alguns aparatos para poder fazer esses registros oclusais, tá? Existem vários tipos de afastadores, vários tipos de espelho e vários tipos de contraste. O que são isso? Os afastadores são peças que a gente vai afastar o lábio para que a gente tenha a visão intraoral do paciente sem o lábio sobrepondo o dente, a gengiva ali. Então, os afastadores existem dois tipos, que são os tipos mais utilizados. Os afastadores que eles são em C e os afastadores que eles são em V. Os afastadores em C servem para afastar o lábio, para a gente fazer fotos frontais. Os afastadores em V servem para afastar o lábio e fazer fotos laterais. Então, cada afastador tem sua função. Os espelhos também têm função. Existe espelho para oclusal, foto oclusal, e existe espelho para foto lateral. Quando a gente faz foto lateral, eu indico que use espelho. Mas não necessariamente a gente vai conseguir em todo paciente com espelho e não necessariamente a gente vai conseguir em todo paciente com afastador em V. Por quê? Às vezes a gente puxa, traciona o lábio do paciente com afastador em V e ele não chega até o primeiro molar. Então a gente não tem a visão da oclusão desse paciente. A gente vê chave de molar em primeiro molar. Então, às vezes a gente não tem a visão adequada que a gente precisa daquele paciente. A gente precisa utilizar um espelho onde a gente vai introduzir o espelho. É um espelho que ele vai ser menorzinho e mais nesse formato, né, um formato mais estreito, que a gente vai introduzir ao lado da bochecha e vai afastar e vai fotografar o espelho, que é o espelho que vai estar dando a visão lateral para a gente. E oclusal é um espelho mais largo, né, que a gente vai colocar na oclusal, a gente introduz o espelho quase lá no palato mórbido da paciente mesmo, atrás do segundo molar, ou terceiro, se o paciente tiver, e aí a gente abre esse espelho, a gente dá uma angulação nesse espelho, e aí através do espelho a gente fotografa o oclusal. Se for inferior, a gente vai pedir para o paciente levantar a língua, coloca o espelho embaixo da língua, empurra até o último molar dele lá, e também angula esse espelho para fazer a foto dos inferiores. Esse é um protocolo de fotos intraorais, né? E existem os contrastes. Os contrastes são aparatos que a gente usa que são pretos, tipo um espelho, ele parece um espelho, só que preto. Ele não reflete. Eles servem para, por exemplo, eu quero pegar só o arco superior, não quero que o arco inferior apareça. A gente usa um contraste. Eu quero só pegar no arco inferior, usa um contraste. Quero afastar o lábio superior,
para tirar uma foto oclusal e eu não quero que apareça o lábio. A gente usa um contraste. Então, os contrastes servem para isso. Eles são espelhos pretos para não aparecer, como se desse um fundo preto. Esses espelhos de contraste são aqueles que a gente vê no Instagram. São eles que auxiliam naquelas fotos bem Que o fundo é preto, assim, que você vê só de facetas. que só vê o superior, não vê o inferior, eles usam contraste para fazer isso. Isso você não precisa comprar um contraste, tá, para fazer isso, tá? Existem métodos de se fazer o contraste de maneira mais barata. Não tem as capas de TCC antigos, que era aquele plásticozinho, não tinha um plástico transparente, um plástico preto por trás desse TCC? Pois é, esse plástico preto você recorta no formato de espelho e pode usar ele. Ou então usar EVA. Não tem EVA preto, que é maleável, você recorta o EVA preto, higieniza para ir para a boca do paciente e também pode usar ele como um contraste, o EVA. Tá? Descartável, usa ele como descartável. É baratinho, você consegue cortar no formato de espelho e usar como contraste. O princípio é o mesmo, né? De poder destacar. Ser um fundo preto não brilhoso. Ele tem que ser um fundo preto, ele tem que ser uma peça preta, maleável, para entrar na boca do paciente e não machucar. E ele não pode ser brilhoso para poder dar o efeito de fundo preto. E, Fábio, a gente sabe que esse uso, né, da fotografia, principalmente numa era que nós vivemos em rede social, né, e até como uma forma de utilização disso para promoção do seu próprio trabalho, o dentista ele acaba compartilhando muitas imagens em redes sociais. E a gente sabe que tem todas umas implicações éticas e não só éticas da profissão, mas legais, né? O que hoje a gente tem que ter cuidado em relação a esse aspecto de a gente utilizar a imagem e divulgar essa imagem do paciente? Existem alguns cuidados que são necessários na nossa prática odontológica para a fotografia. O primeiro é documentar o paciente. Documentando aqui de que forma? Ter um termo de doação de imagem, um termo em livro esclarecido de doação de imagem, onde o paciente vai escrever naquele termo e vai lhe falar: eu quero, eu deixo, permito que você use as minhas fotos para estudo, eu permito que você use minhas fotos para colocar no livro, eu permito que você use as minhas fotos para colocar num artigo científico. Mas eu não permito que você coloque em rede social. Então, não coloque a imagem desse paciente em rede social, porque ele não está lhe permitindo. O que acontece muito? As pessoas tiram foto, não tem termo e jogam as fotos nas redes sociais. Se um paciente pega esse Instagram e se vê ali e não gostou do caso dele estar sendo exposto, então o que ele pode fazer? Ele pode entrar com um processo contra você. E esse processo, às vezes, nem é só no nosso CRO, no nosso conselho, né? Esse processo também pode ser em área civil. E aí é um problema um pouquinho maior, porque ele tem direito da imagem dele, apesar de a imagem ser sua, que você bateu com a sua máquina, mas a imagem que está na foto é ele. Então ele tem direito à imagem dele, ele tem que ceder essa imagem para você. Então existe um termozinho que a gente chama de termo de esclarecido de doação de imagem, que ele vai lá colocar o nome dele, CPF, colocar tudinho, existe todo um texto redigido em cima disso e ele vai marcar o que ele doa para você, aonde ele permite você colocar essa imagem. Então, se você não tiver isso, não poste a foto desse paciente, não põe em aula, não coloque em artigo científico, porque ele pode vir atrás de você um dia e gerar um problema para você. E, Fábio, e tendo, acho que já partindo para o final da nossa conversa, né? E do que a gente se propôs. Mas antes de ir, a gente pode falar um pouco de legislação. Existe uma legislação. Não é só ter a imagem que você vai poder postar tudo. Existe uma legislação para postar. Hoje em dia a gente tem uma liberação, uma lei que foi criada recente de antes e depois, mas existe toda uma regra para você postar esse antes e depois. Porque a gente não pode... O que muita gente faz na odontologia que não pode ser feita é mercantilizar a odontologia. Ela não é um mercado, ela é um serviço. Ela não é um ar-condicionado, ela não é um relógio que você compra, ela é um serviço que você dá ao paciente.
Então, você não pode deixar de dizer naquela publicação de antes e depois, que aquele caso é específico para aquele paciente, que somente ele tem como receber aquele caso daquele jeito, porque está na boca dele, não está na boca de outro, que o tratamento que você deu para ele foi daquela maneira porque ele precisava daquele tratamento daquela maneira, e citar que você é especialista, que foi você que fez, que você bateu a foto, que você está respaldado pela lei e pelo termo de livre esclarecido. E também a gente não pode ficar postando muito material. Transcurso também do procedimento é algo que é restrito. Transcurso do procedimento não é o ideal de postar. Sim. A não ser que seja para fins educativos. Por exemplo, eu, como sou professor e meu Instagram é voltado para dentistas, não para alunos, é óbvio que eu consigo pacientes através do meu Instagram, mas meu Instagram é voltado para dentista, eu posso postar o transcurso do caso, mas ele é um fim educativo. Eu estou ensinando alguma coisa com aquela minha postagem, entendeu? E aí eu posso postar. Seria diferente, por exemplo, de um perfil de uma clínica que fala que usa aí resina tal porque é a melhor resina do mundo, entendeu? Exatamente. E aí posta a resina, e isso é um problema. Ou tentar abusar também, dizendo que oferece um procedimento melhor em relação por conta que a minha resina é melhor, por conta que o meu material é melhor, entendeu? Sim, isso daí ele não pode fazer, porque ele está criando um mercado em cima daquelas marcas que ele está utilizando, e isso não pode fazer. E Fábio, até falando sobre o teu perfil do Instagram, que é direcionado a profissionais, e eu queria que você também falasse para a gente como é que tem sido a tua dedicação, inclusive até para a qualificação da classe odontológica em relação ao perfil, como é que você está atuando, como é que você tem desenvolvido o processo de ensino dessa área, para a gente poder também ir acompanhar, né, a tua atuação. A única rede social que eu uso mais, assim, não uso tanto, eu queria usar mais porque a gente não tem muito tempo para ficar fazendo publicação, eu não tenho uma empresa que faça isso para mim, então eu mesmo crio minhas publicações, eu mesmo crio tudo. Eu queria ter mais tempo para fazer isso. As minhas redes sociais são Fábio Alves Silva, tudo junto, né, meu nome todo, Fábio Alves Silva. E lá você consegue ver um pouquinho das nossas práticas clínicas em relação à prótese, em relação à dentística, que são as áreas que eu mais atuo ali, implante, que eu tenho os amigos de implante que trabalham comigo e eu posto alguma coisa ou outra de implante. Então, essas áreas eu sempre estou postando alguma coisinha ou outra e tentando elucidar algumas pessoas, tentando ajudar algumas pessoas com o que a gente faz rotineiramente na clínica, né? Óbvio que tudo que a gente faz rotineiramente na clínica tem um fundo científico e através desse fundo científico que a gente trouxe para cá e a gente tem um controle desse caso desse paciente. Doutor, eu tenho mais uma dúvida de acadêmicos mesmo da UFPA que chegaram até mim e perguntaram, souberam que eu ia gravar com o senhor e perguntaram justamente de pacientes em que eles apresentam assimetria facial, desvio de linha média. Como posicionar corretamente? Como centralizar? O que serve de referência? Tem um padrão? É mais individualizado nesse Como caso? é que a gente vê assimetria? Todos nós temos assimetria, tá? Alguns pouca e outros muita assimetria. Então, todos têm. Se você teve até uma época que estava tendo uma trend no Instagram que você dividia o rosto, ele colocava as duas metades e mostrava o quão assimétrico você é. Não sei se vocês viram essa trend há um tempo atrás. Porque todos têm assimetria. Agora, existem algumas assimetrias que podem atrapalhar no tratamento. Então, a gente tem que visualizar essas assimetrias. Qual é a melhor maneira de se fazer isso? Foto de rosto, foto de retrato, foto intraoral, bem posicionadas. Então, numa foto de rosto que você vai posicionar, uma foto retrato que você vai posicionar o paciente, o ideal é você ter o plano de Frankfurt paralelo ao solo. Então, o paciente tem que estar naquela posição que a gente chama de posição ereta, um plano de Frankfurt paralelo ao solo, sentar com a cabeça angulada, com o ombro não sentar um mais alto que o outro, para a gente conseguir visualizar ele por um todo e jogar em algum aplicativo que a gente consiga dividir ele, consiga estudar ele. E existem algumas outras fotos que também ajudam, que a gente chama de face informal, que é você estar conversando no momento da fotografia, estar conversando com o paciente e batendo algumas fotos desse paciente informalmente. Ele falando, ele sorrindo, além de bater foto, fazer vídeo. Por quê? Nesse momento de movimentação que a gente vê
as maiores assimetrias que ele tenha. Aqui já passou paciente pela gente que tinha assimetrias de face completa e era um AVCzinho que ela estava tendo. Sim. Entendeu? Porque é uma paralisia de rosto completa. Ela não estava se percebendo nisso, nas fotos no vídeo a gente viu e eu conversei com ela, pedi para ela procurar um médico, porque não é comum um lado da face todinha não ir. Estava indo pouco, menos que o outro. Então o ideal é que ela procurasse um médico, conversasse com esse médico e ela foi ver ela estava tendo AVC. Fábio, eu, né, Helder Pinheiro, né, como professor da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Pará, né, e também junto, trabalhando em parceria também com a professora Roberta Couto, né, quando a gente idealizou, né, a tua colaboração, né, a gente pensou numa proposta de realmente nessa conversa ter um olhar de ensino mais básico, acadêmico, e que mostra também não só a tua expertise atual e também a satisfação que a gente tem de você ser egresso da universidade, egresso do programa de pós-graduação também de odontologia, e também colaborando com a gente aí com o projeto de extensão, o podcast, né? A gente, em nome de nós dois, te agradece. Também há uma expectativa dos alunos de ver essa nossa conversa que vai ser, eu acho que com certeza contribui muito com um pouco do que a gente vem ensinando também na disciplina. E eu passo um pouquinho a palavra para Giovana fazer também os seus comentários finais e fazer o encerramento. Tá? Agradeço também sua participação, professor Helder. É muito importante aqui ter nesse momento alguém que também dá, né, essas noções aqui, já traz a sua experiência, também como professor, como docente. Também agradeço ao doutor Fábio Alves por estar aqui conosco, disponibilizar o seu tempo, seu espaço aqui. E é muito bom, foi um prazer ter assim, até aqui com a gente. Né? Foi uma experiência incrível, ótima assim, gravar presencialmente. E com isso, né, nós encerramos mais um episódio do Café Science Odontologia e chegamos ao fim. E com isso, nós nos seguimos em nossas redes sociais. Esteja sempre por dentro do Spotify. Nosso Instagram é Café Science UFPA. Nos sigam por lá e vocês vão estar sempre por dentro de episódios novos, conteúdos adicionais que a gente sempre está postando por lá também. E é isso. Beijinhos científicos e até mais. Eu quero agradecer também o convite que foi dado. Vocês sabem, o pessoal da Federal, todos os professores sabem que eu sempre estou de portas abertas para eles. Precisando, eu sempre vou arrumar um tempinho na minha agenda para ir lá ajudar da melhor forma possível. Então, agradeço muito ao convite dos dois, tanto do Café Science quanto dos professores, da professora Roberta e do professor Helder. Agradeço muito o convite de estar aqui com vocês. E para quem quiser se aprofundar mais, existem alguns livros importantes na fotografia, que é o livro do professor Ivan Yoshio, que é o Fotografia Odontológica, e o Vernissage eu acho que fala-se Vernissage do Bruno Maia. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, ler um pouquinho sobre, existem esses dois livros também, tá? Tá ótimo. Obrigado pelo convite, agradeço a todos e até a próxima. Até a próxima, Fábio. Obrigada, professores. A gente vai disponibilizar na bio mesmo do a gente disponibiliza junto também Perfeito. Um videozinho mostrando as posições de como fotografa após essa conversa. A gente pode disponibilizar um videozinho mostrando as posições de como faz essas fotografias desse padrão que o Helder vai pedir para vocês. Tá ótimo. Perfeito. Pronto. Obrigada. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer para a fotografia odontológica, se a gente for usar esse aparato ou não, é dar o zoom. A gente dá um zoom na imagem de mais ou menos 2,5 a 3, tá? Porque a gente tira a distorção. Eu vou bater as fotos aqui, depois eu faço uma edição e coloco as fotos para vocês verem, tá bom? Então, se eu for fazer uma foto close-up dela, né, uma foto sem afastador, sem nada, eu vou me aproximar aqui dela, posicionar a boca dela no centro da câmera aqui, ó, posicionar bem no centro e clicar para obter a imagem, tá? Depois eu posto as imagens que eu vou fazendo para vocês. Se as fotos close-up, que eu acho ideal vocês fazerem, é lábio fechado, lábio relaxado e sorrindo. Então, o que a gente faz? Geralmente a gente pede para o paciente treinar antes. Então, fica com o lábio selado,
Aí relaxa o lábio assim, ó. Pode abrir um pouquinho mais. Isso, e sorrir bem grande. Isso. Então a gente vai ter essas três posições. Faz de novo, lábio selado, lábio relaxado e sorrindo. Isso. Não vai mexer a cabeça, só vai mexer a boca, tá bom? Então a gente posiciona, põe bem na posição que a gente quer a foto, e aí a gente pega lábio selado, pode encostar, isso, lábio relaxado e sorrindo. E a gente conseguiu já bater as três imagens num momento só. As outras coisas que a gente pode usar para fazer as fotos intraorais são os aparatos intraorais, que a gente tem os afastadores labiais em C, que são esses afastadores aqui, certo? A gente tem os afastadores labiais em V e a gente tem os afastadores para foto oclusal, que é esse tipo de afastador que afasta o lábio ou para cima ou para baixo, e esse tipo de afastador aqui, que é o afastador em V recortado. A gente corta um lado do afastador em V. A gente compra o afastador em V a mais e corta um lado dele para poder afastar o lado para cima ou para baixo para poder introduzir o espelho. Porque o espelho precisa de espaço dentro da boca do paciente para a gente conseguir bater a foto, certo? Então, os afastadores, a gente pode usar eles para fazer as fotos anteriores, laterais e oclusais. O ideal é que sempre passe alguma coisa no lábio da paciente ou peça para ela lamber o lábio, para hidratar, para a gente não desgastar o lábio, tá? Não gerar uma ferida. Existem algumas pastas, eu não vou ficar mostrando pasta por conta de marca, mas existem algumas pastazinhas que ajudam nessa hidratação. Aí a gente vai pedir para ela abrir a boca. Como a gente introduz isso? A gente joga o afastador na parte de baixo e gira ele para um lado. Põe na parte de baixo sem forçar o outro lado e gira. E aí o próprio paciente pode segurar. O próprio paciente pode segurar na argolinha e ele vai puxar para fora e para frente, tá? Ele vai puxar o lado para fora e para frente. E ocluir. Vamos ver. Isso. Com a nossa máquina lá, com o zoom, a gente vai chegar na posição mais próxima possível, centralizar o dente na linha de grade. A gente pode usar as linhas de grade do celular para ter uma centralização melhor e bater a foto, certo? E com isso a gente consegue uma foto legal. Para as fotos laterais, existem os afastadores em V. A gente remove um lado e coloca esse afastador em V do lado que a gente quer fotografar. Sempre fazendo movimentos circulares para não machucar o paciente. Ele vai segurar nesse lado daqui e aqui ele vai puxar para trás, aliviando esse lado aqui. Esse aqui ele só puxa para frente. Esse lado aqui ele só vai puxar para frente. Esse aqui vai puxar para trás. Pode morder. E aí a gente vem com a nossa máquina, nossa câmera, posiciona e vai fazer a foto lateral, certo? Com isso a gente consegue fazer a foto lateral. Para a foto oclusal, o ideal é que a gente faça o paciente deitado, tá? Então pode ligar para buscar. A gente deita o paciente para poder ter a visão oclusal mais fácil da onde a gente vai fotografar. Deita o paciente e aí a gente pode usar esses em V recortado, né? A gente dá um acabamento nisso daqui para não machucar o paciente, tá? Ou esses afastadores que são largos de lado. Se for esse de lado, como é que a gente coloca? O paciente abre a boca, a gente coloca de um lado, o outro gira até o fundo do vestíbulo do paciente e puxa. Aí o paciente vai abrir a boca e a gente vai introduzir o espelho. Se for em V, é um pouquinho melhor que o paciente pode segurar. Então, se eu for fotografar o inferior, eu ponho para o lado inferior e ele puxa. Ou se eu for fotografar o superior, eu viro e ponho para o lado superior. Abro minha boca, posiciono
posiciono e o paciente vai puxar isso para mim aqui, ó. Vai segurar isso para mim. Afastando sempre o lábio da gengiva. Porque o que o paciente tende a fazer? Puxar para fora e para baixo. Aí a gengiva deita, o lábio deita na gengiva. Aí o lábio deitando na gengiva atrapalha um pouco ele fotografar. Então ele vai puxar para fora e para frente, tá? O espelho. O ideal é que a gente tenha um auxiliar para poder posicionar o espelho, onde a gente vai pedir para o paciente abrir a boca. Isso. A gente vai colocar o espelho na boca do paciente, atrás do molar e vai virar vai pedir para o paciente abrir o máximo da boca possível. Isso. E aí a gente vem com a câmera de novo e vai voltar a câmera para o espelho. Vai posicionar a câmera no espelho. E vai bater a foto. O ideal que o auxiliar que está segurando o espelho fique jogando um arzinho aqui dentro de longe, porque o espelho vai embaçar com a respiração do paciente, tá? Quando é no inferior, a gente inverte aqui no espelho. Inverte isso aqui. Ele vai puxar para baixo. Então ele vai abrir a boca de novo. A gente pede para ele colocar a língua no céu da boca. Põe a língua assim. Isso. Coloca embaixo da língua e leva até o seu molar e abre. Maravilha, o paciente quebra a boca dele. Isso é uma vista assim. Só afasta o lado do dente. Isso, muito bem. Então, a gente coloca aqui em posição e fotografa. E aí a gente obtém todas as imagens que a gente necessita para fazer a documentação dos pacientes, certo? Documentação de rosto. A gente vai se afastar e tirar foto do retrato desse paciente e vai conseguir a documentação de rosto que a gente precisa. Beleza? Muito obrigado pela participação, obrigado pelo convite, agradeço muito a vocês. Obrigada. Até a próxima. É isso, podcast tem modelo.